Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque, se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus, e cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 26. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.
Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Precisamos aprender com Jesus como fazer refeição e ao mesmo tempo como transformar a nossa refeição em um dom de Deus e para os irmãos. A primeira coisa é que, diante da inquietação com a quantidade de pães, diante de tantas pessoas famintas, sedentas e necessitadas do pão de cada dia, o Mestre Jesus nos ensina que não devemos negligenciar nem sermos indiferentes com quem não tem o pão de cada dia para comer. Por isso, quando nos sentamos na mesa para a refeição, a primeira coisa que precisamos fazer é dar graças a Deus e voltar os olhos para os céus e reconhecer que tudo o que temos é dádiva divina. Sejamos agradecidos. Demos graças ao Senhor nosso Deus pelo nosso pão cotidiano. Ensinemos aos nossos, tenhamos a prática, em nossas casas e famílias, de orarmos durante as refeições. Orar antes das refeições é, em primeiro lugar, agradecer, bendizer e dar graças aos céus, porque temos o pão de cada dia. E esse pão que recebemos, assim como fez Jesus, nós distribuímos, dividimos a nossa refeição e não deixamos nada se perder, porque há muitos que precisam comer do que está sobrando em nossa mesa. Que façamos da refeição um lugar, um momento sagrado para nós e para os nossos, mas nunca nos esqueçamos daqueles que não têm o que comer, não têm o pão de cada dia, daqueles que carecem do alimento em suas mesas. Aquilo que temos em nossa casa pertence a nós e aos pobres, aos famintos e necessitados. Jesus não só multiplica os pães, mas nos ensina também a graça de dividirmos o nosso pão com os nossos. A receita é essa: quanto mais dividirmos, mais se multiplicará o pão em nossas mesas. Quanto mais distribuirmos o que temos com os outros, mais Deus há de prover em nossa mesa para que cuidemos uns dos outros. Façamos a graça da partilha, agradeçamos a Deus a cada dia pelo pão de nossas mesas, sem deixar desperdiçar uma só migalha. Comamos bem, saciemo-nos com o pão sagrado que temos em nossa mesa, mas ao mesmo tempo façamos multiplicar o que temos para dividir com os que não têm. E Deus há de multiplicar em nossas mesas o pão de cada dia.